Olá, para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Calazans English Course. Vamos lá, então? O que nós vamos ver hoje? Conversação na prática é um dos módulos, né, do curso do professor Calazans. E conversação na prática é uma orientação que nós damos, porque são vários módulos com vários tópicos, e esse tópico de hoje, que é vocabulário. Um dos grandes problemas das pessoas que não falam inglês fluentemente, são vários motivos, várias causas, e hoje nós vamos apresentar uma delas. Muitas pessoas não falam inglês fluentemente porque falta vocabulário. E aí as pessoas perguntam, professor Calazans, como é que eu faço para memorizar vocabulário, tanto relacionado a substantivos, também a verbos? Nós vamos ver qual é a dica que nós vamos dar, lembrando que nós estamos nos valendo aqui de neurociências. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Qual é a dica que o professor Calazans vai dar? Lembrando que essa dica, essas orientações, elas são praticadas nas nossas aulas práticas. Então, vamos ver o que é que nós fazemos. Dicas e orientações. Primeiro, precisamos saber que a repetição é a rainha da memorização. Para que o seu cérebro se transforme, o que nós chamamos de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a transformação do cérebro, principalmente a conexão entre neurônios, para que você possa aprender. Dentre vários outros fatores, um deles é memorizar e aprender. Mas nós entendemos que se você pegar uma lista, há pessoas que fazem isso. Pega uma lista de 10 palavras. Hoje eu vou aprender 10 palavras. Amanhã, mais 10 palavras. Depois da manhã, mais 10 palavras. No decorrer de um mês, 30 dias, eu terei aprendido 300 novas palavras. E ele fica ali, table, mesa, shoes, sapato. Nós entendemos que esta não é a melhor maneira, é uma das maneiras, mas entendemos que não é a melhor maneira de você aprender inglês. Acreditamos que temos uma outra dica, uma outra orientação muito interessante. E vou dar aqui o exemplo. Ora, você entra na cozinha todos os dias e você pode relacionar itens da cozinha e todo dia que você entrar na cozinha, você vai tentar memorizar os objetos. Então, você vê uma mesa, como que é mesa? Table. Né? Então, você vê ali um copo, como que é copo? Glass. Você vê ali uma garrafa, bottle. Você vê a pia, sink. Você vê a torneira, como é que fala? Né? Quantos itens, né? Quantos itens nós temos aí na cozinha? Uma infinidade de itens. Então, o que que nós recomendamos? Recomendamos que você, ao entrar na cozinha, claro que você vai passear por todos os cômodos da sua casa, mas você vai se valer do dicionário, fazer a consulta, e também um outro problema que nós temos de muitos alunos é que eles sabem a palavra a escrita, a grafia, mas se perdem também na pronúncia ou na fonética. Então, nós recomendamos que você, até passamos um link aí para vocês, mas recomendamos que você não apenas leia a grafia, mas também faça a pronúncia. Então, por favor, além de saber como que se escreve, vai no site, no Google, no YouTube ou naquele site, aquele link que eu passei, e aí vocês, por favor, eh, treine também o áudio, ver como que a palavra é pronunciada, pronúncia, pois muitos alunos conhecem bem a palavra, lembrando que o nosso foco aqui é conversação, e você precisa saber como que a palavra é pronunciada. Tá? Aí amanhã você entra na cozinha, opa, table. Depois da manhã você entra e esqueceu. Não há problema. Então você esqueceu, consulta novamente o dicionário,
e table. Vai chegar um momento que esses móveis serão tão, por causa da repetição, você vai repetindo, repetindo, neuroplasticidade, os neurônios vão se conectando, vai chegar um momento que você não vai mais precisar consultar nenhum dicionário, isso vai ficar no, nós chamamos vulgarmente aí, no sangue. Outro cômodo, na sala, como que fala a janela? Window, você tem uma TV, você tem a poltrona, armchair, você tem ali almofadas, cushions, você tem ali tapete, carpets, e assim por diante. Você tem cortina, drapes, curtains, ou seja, quantos itens nós temos aí? Então, nós temos aí uma variedade de itens. Repito, nós recomendamos que você faça isso cômodo por cômodo e quando você passar pelo banheiro, rooms, quando você passar pelo quarto, pela sala, sala de estudo, vai chegar um momento que esses móveis, em inglês, você não vai ter mais problema. Imagina todo dia você entrar e memorizar todos os itens. Vai se tornar automático, tá? Entrar no banheiro, como que fala? É toilet, mirror, tá? E aí você tem a ducha, né? Como que fala ducha em inglês? Você tem o teto, pode falar como que fala o teto, você tem o chão, tá? Você tem novamente aí a pia. Então, você vai entrar no banheiro e o sabonete, escova de dente, pasta de dente. Olha só, isso é uma coisa comum a você. Vai chegar um momento que todos estes itens serão totalmente familiares. E aí você vai ter um vocabulário imenso. Isto é muito melhor do que você pegar uma lista com palavras e ficar decorando ou ficar decorando textos. Tá bom? Repetição, a rainha da memorização. Para quem trabalha com, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando nós damos aula para profissionais, nós damos aulas para profissionais de várias áreas. Uma das áreas que eu atuo é aviação. E o piloto e o controlador de tráfego aéreo eles fazem frequentemente aí o teste de proficiência. Repito, muitos pilotos ou controladores não se dão muito bem no teste porque há vários itens que são avaliados, sem nenhum deles é o vocabulário. No caso, vocabulário específico. Como que fala aeronave? Como que fala avião? Como fala helicóptero? Como que fala fuselagem? O motor? A asa? Então, neste caso, os pilotos, né, os controladores, mecânicos, eles precisam conhecer o inglês específico da sua área. Eu tenho trabalhado também com vendedores, né? Então, fala roupa, sapato, peças de roupa, cores de roupa, tamanho de roupa e assim por diante, modelo. E aí, nesse caso, em se tratando de vendedores de roupa, entramos também com o tipo da pessoa, se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se a pessoa é baixa, se a pessoa é alta, a descrição da pessoa. Muitas vezes o marido vai comprar uma roupa, uma peça de roupa para o seu filho, para a sua esposa. E ele descreve para a vendedora as características da filha, do filho, do esposo, da esposa, né? E nós trabalhamos com pessoas que trabalham na venda e onde há muitos clientes estrangeiros, então nós vemos também a necessidade. Eu tenho trabalhado com um profissional que ele é contador, trabalha com contabilidade de empresas enormes, é diretor já de uma empresa internacional na área da contabilidade. É um inglês muito específico. Então, como é que se trabalha? Quais são as palavras, os jargões técnicos mais utilizados? Então, cada um na sua área, eu não sou contador, eu não sei quais são os jargões mais necessários numa conversa internacional. Então, nós fazemos ali uma conversa, fazemos um arranjo ali com esse profissional e aí ele sabe como é que, quais são os jargões e como é que se utiliza. Então, também tenho trabalhado com pessoas do direito, embora eu seja jurista, eu tenho ideia das palavras, o que que é dolo, o que que é culpa, o que que é crime, o que que é advogado, promotor. Então, quais são as palavras que são utilizadas? Aí nós vamos dizer, nós estamos trabalhando com o que eu chamo de inglês técnico, né? Inglês técnico, cada área tem a sua.
especificidade, tá bom? Então, você também não precisa pegar as 10 aulas, ou melhor, pegar uma lista e ficar decorando a lista. Imagine uma reunião na área da contabilidade ou advocacia. Imagina um júri. Então, você faz ali assiste um júri, você pode assistir um júri, inclusive você tem redes aí, canais, aplicativos, Netflix, onde você tem filmes em suas áreas, aí você pode acompanhar e se familiarizar. Além disso, você pode também, eu, como jurista, eu faço um trabalho na área de jurista e, e assisto muitas audiências, ou a fóruns assistindo audiência criminal, trabalhista e assim por diante. Para eu aprender, eu assisto uma palestra ou uma audiência, ou um júri, e aí eu vejo, traduzo aquilo, né, em inglês. Então, se eu tivesse que refazer essa frase em inglês que o juiz acabou de falar, essa defesa do advogado, ou essa acusação do promotor, como é que eu falaria em inglês? E aí eu vou, então, me preparando, né, e investigando essas palavras. Também eu sou voltado à religião, muitas vezes vou assistir cultos e fico pensando ali como é que eu pregaria aquilo em inglês. E aí, para uma outra área também, eu tenho preparado pessoas que são religiosos, que têm a função também de pregar e assim por diante. E aí, a maior referência é a Bíblia. Aí nós temos a Bíblia em inglês, inclusive gratuitamente nas mídias, nos canais do YouTube, você vai achar a Bíblia em inglês. Aí nós achamos interessante que você ouça a Bíblia em inglês e você vai ter uma grande familiaridade com os termos. Aqui o outro saiu de casa, porque saiu de casa, você vai para a rua. A rua tem um Porsche, é pole, você tem rua, street, você tem a guia, curb, você tem carro, que é carro, você tem ali os prédios. É interessante que você, por onde você vá, né, então você vai trabalhar todos os dias, de carro, de ônibus. Então, na rua, onde você está passando, quais são os objetos que você está vendo? Dentro desses objetos, nesse cenário, você vai traduzindo tudo. Vai chegar um momento, é possível que nos primeiros dias você não sabe como fala a guia, você não sabe como fala o semáforo, o carro, as lâmpadas, tudo bem, mas todo dia você está passando ali. Você passa 300 vezes por ano. Vai chegar uma hora que você vai visualizar de tal maneira que você não vai ter mais o problema de ficar traduzindo. Haverá uma automação no seu cérebro por causa da repetição. Essas palavras, esses termos, esses jargões vão ficar bem claros em sua mente. Tá bom? E aqui o exemplo: vocabulário para law, advogados, vendedores, professores, diretores, account, contador e assim por diante. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas este método, esta técnica, vale para várias outras áreas. Tá bom? Nós estamos terminando a aula de hoje. Só lembrando que nas aulas de conversação com o professor Calazans, nós vamos colocar isto em prática. Tá? Então, nós temos como colocar isso em prática de tal modo que você vá todos os dias se familiarizando e, em breve, de uma forma, lembra que a memorização ela se dá de uma forma paulatina, mas mais do que ser paulatina, ou seja, devagar, ela tem que ser constante. Lembrando, memorização aí entra neurociências. Memorização se dá por intermédio da repetição constante. Então, não adianta eu estudar 10 palavras hoje ou 300 palavras hoje e ficar o resto do mês sem estudar mais nada. Esta não é a melhor maneira de memorizar. Então, se eu me familiarizo com tudo que está ao meu redor, vai chegar um momento que as coisas vão sair naturalmente. E nós vamos, neurocientificamente, mentalmente, ser uma pessoa bilíngue. Tá bom? Conversação na prática, lembrando que essa aula faz parte da nossa conversação na prática, onde nós vamos colocar isso com mais detalhes. Para mais contatos, temos aí os contatos do professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Vai alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.